Olá, seja muito bem-vindo. Nesta aula, nós vamos resolver 10 questões de matemática envolvendo frações e números decimais. Então, se esse assunto é do seu interesse, assista essa aula até o final, pois pode ser que tire uma dúvida que você tenha com relação a frações e números decimais. Se você já se interessa por esse conteúdo, já dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Vamos à nossa primeira questão. A figura abaixo foi dividida em partes iguais. Então, nós temos a figura aqui. Observe que algumas partes dessa figura estão pintadas. O problema é saber o seguinte, ó, a parte pintada da figura representa qual fração? Então, a parte pintada da figura. Bom, observe que nesta figura nós temos 10 divisões iguais, ou seja, a figura ela foi dividida em partes iguais, como o problema está falando para você aqui. Ó. Na verdade, a figura foi dividida em 10 partes iguais. Então, quando a gente representa uma fração, nós temos que levar em consideração esse total de partes iguais ao qual o total foi dividido. Então, nós vamos ter uma fração com o denominador 10, pois o denominador indica o número de divisões. E as partes pintadas, observe que são 3. Então, a parte pintada da figura representa a fração 3 décimos. Essa é a leitura da fração. 3 décimos, e com isso nós encontramos a resposta letra A. Segunda questão. A seguir temos 4 figuras, cada uma representada por uma letra. Então, as 4 figuras estão aí. As letras A, B, C e D representam essas figuras. Qual das afirmações abaixo é verdadeira? Bom, então nós temos que observar as frações das regiões pintadas em cada figura. Observe a figura representada pela letra A. A figura foi dividida em 4 partes iguais e nós temos 3 partes pintadas. Portanto, na figura A parte pintada representa a fração 3 quartos. Na figura B, nós temos um total de 6 divisões e 3 dessas divisões estão pintadas. Então, nós temos a fração 3 sextos. Na figura C, nós temos uma parte pintada de um total de 2. Então, nós temos metade da figura pintada. Na figura D, a figura também foi dividida em 6 partes iguais, então denominador 6. Dessas 6 partes, nós temos 4 partes pintadas, tá bom? Agora, nós vamos observar que algumas frações nós podemos simplificar, que é o caso da fração B e da fração D. Como assim simplificar, Luiz Antônio? Nós podemos reduzir os termos da fração, nós podemos reduzir os denominadores. Então, na fração B, observe que nós podemos dividir o numerador e o denominador da fração por 3. Tá vendo? Então, nós vamos obter a fração 1 meio, porque 3 dividido para 3 dá 1 e 6 dividido para 3 dá 2. Ou seja, a fração na figura B, a parte pintada, representa a fração 1 meio também, assim como na figura C, tá vendo? Na fração da letra D, nós também podemos simplificar a fração, só que nesse caso aqui nós vamos dividir o numerador e o denominador por 2. Então, toda vez que você observar que isso é possível, você deve fazer para encontrar o que chamamos de fração irredutível. 4 dividido para 2, isso dá 2, e 6 dividido para 2, isso dá 3. Então, a fração da parte pintada na figura, que é representada pela letra D, é 2 terços. Na letra C, repetindo, 1 meio. Na letra B, também 1 meio. E na letra A, 3 quartos. Vamos ver qual das afirmações é verdadeira? A figura representada pela letra A tem 1 meio de sua região pintada? Não, isso é falso. A figura representada pela letra B tem metade da sua região pintada? Sim, verdadeiro. Portanto, já encontramos aqui a resposta da nossa questão. Então, estudar frações, observe que é bem tranquilo, não tem mistério. Questão número 3.
a mãe de Elis comprou uma pizza e a dividiu em partes iguais, como na figura abaixo. Elis comeu sozinha 3 dessas partes. Qual fração da pizza Elis comeu? Então, a Elis comeu um total de 3 partes. E a pizza ela foi dividida em 8 partes iguais. Então, observe aqui que nós temos a pizza dividida em 8 fatias iguais. Você consegue observar isso? Então, se a Elis comeu 3 dessas 8 partes, a Elis comeu a fração 3/8. É a fração que representa o que Elis comeu. Então, com isso, nós encontramos a resposta da nossa questão, que é 3/8, resposta letra C. Questão número 4. Após uma família ir a uma pizzaria, o garçom observou que foram consumidas apenas 3 fatias do total, como ilustrado na figura abaixo. Qual fração representa o que sobrou do total? Então, observe que ele quer a fração que sobrou e não a fração que foi consumida. Bom, a fração que foi consumida foi 3/4. Observe que a família comeu 3 partes de um total de 4, tá bom? Cada pizza inteira foi dividida em 4 partes iguais. Mas ele quer a fração que sobrou. Isso está bem nítido aqui no nosso texto, não é verdade? Então, nós obtemos a fração 5/4. Foi a fração que sobrou do pedido que a família fez. A família pediu 2 pizzas inteiras. Consumiu 3 partes de 4, porque cada pizza foi dividida em 4 partes iguais, e sobraram 5 partes de 4. E com isso nós encontramos a resposta, que foi a letra D, 5/4. Questão de número 5. Observe a figura abaixo. Então, nós temos uma figura retangular e algumas partes pintadas. Nesta figura, a parte pintada representa o número decimal. Então, vamos observar que a figura ela foi dividida em 10 partes iguais. E dessas 10 partes estão pintadas 4 partes. Portanto, a fração que representa a parte pintada é 4/10. E esse número representado na forma decimal fica da seguinte maneira, 0,4. Ao dividir 4 para 10, você obtém 0,4. A leitura é a mesma. Na forma de fração, você lê 4/10. E na forma de número decimal, você também lê 4/10. Logo, a resposta é a letra C. Questão de número 6. Observe a figura abaixo. Muito parecida com a questão anterior, não é verdade? Na figura nós temos um quadrado grande, um quadrado inteiro, dividido em quadradinhos menores. Ele quer o número decimal que representa a parte pintada. A parte pintada dessa figura representa o número, só que agora o número está escrito na forma por extenso. Então, observe que esta figura ela foi dividida em 100 partes iguais, das quais 21 partes estão pintadas. Então, a parte pintada da figura representa a fração 21/100. A leitura dessa fração é 21 centésimos, que na forma de número decimal fica dessa forma aqui, 0,21. Mas nós queremos o número escrito por extenso. Então, nós encontramos a resposta, 21 centésimos. Questão número 7. Observe a figura de 2 moedas abaixo. Então, nós temos uma moeda de 5 centavos e uma outra moeda de 25 centavos. E aí, o que a questão perguntou para você? A questão quer saber como representar os números que estão expressos nessa moeda. Tomando como R$1 como unidade inteira, essas moedas representam os números decimais. Bom, se o nosso inteiro, a nossa unidade inteira é o R$1, essa moeda representa o número 0,05, ou seja, 5 centavos de real.
e essa moeda representa o número 0,25, 25 centavos, 25 centésimos e 5 centésimos. Então, nós encontramos a resposta letra C, 0,05 e 0,25. Questão de número 8. Numa viagem de 72 quilômetros, já foram percorridos 3 quartos. 3 quartos da viagem já foram percorridos. O total da viagem, 72 quilômetros. Quantos quilômetros já foram percorridos? Então, nós temos que calcular 3 quartos de 72. E para calcular 3 quartos de 72, é bem fácil. Basta multiplicarmos a fração 3 quartos por 72. Ou seja, primeiro a gente multiplica 3 vezes 72 e o resultado nós vamos dividir por 4. Então, vamos fazer essa conta. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. E agora, nós vamos dividir esse número, 216, para 4. 21 dividido para 4, isso dá 5. 5 vezes 4, 20. Aqui eu vou subtrair para saber o resto. 21 menos 20 dá 1. Agora a gente desce o 6 aqui, ó. 16 dividido para 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. O resto, 0. Portanto, nós encontramos a nossa resposta, 54. Então, a resposta, letra E. Questão de número 9. Um livro tem 240 páginas. Você estudou 5/6 do livro. Quantas páginas ainda lhe resta estudar? Então, nós temos que calcular 5/6 de um total de 240 páginas para encontrar o que você já estudou do livro. O restante vai ser a quantidade de páginas que ainda faltam. Vamos, então, calcular o que você já estudou. Se você já estudou 5/6 de 240, vamos calcular 5/6 de 240. Assim que a gente faz. Ó. A gente multiplica 5 vezes 240, o resultado a gente vai dividir por 6. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, 5 vezes 240, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 2, 10, com 2 que foi 12. Então, nós temos 1.200, que é o resultado da multiplicação de 5 por 240, e agora a gente vai dividir 1.200 para 6. 12 dividido para 6, isso dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Desce o 0. 0 dividido para 6 dá 0. Para 0, nada. Desce o último 0 aqui, ó. E aí nós vamos continuar a divisão. 0 dividido para 6 dá 0. Para 0, nada. Portanto, você já estudou 200 páginas. Mas o livro tem um total de 240 páginas. Se você já estudou 200, então restam a você estudar 40 páginas. Nossa resposta à questão número 9, letra E. Próxima questão, número 10, para finalizar a nossa aula. Numa prova de 40 questões, um aluno errou 1/4 da prova. Então, ele errou 1/4 da prova. Quantas questões ele acertou? Então, primeiro nós vamos calcular a quantidade de erros desse aluno. Se o aluno errou 1/4 da prova, ele errou 1/4 de 40. E a gente calcula 1/4 de 40 dessa forma. A gente vai multiplicar 1 vezes 40, depois dividir por 4. 1 vezes 40 dá 40. 40 dividido por 4 dá 10. Então, o total de questões que o aluno errou foram 10. Mas o total de questões da prova são 40. Então, se ele errou 10 de um total de 40, a gente calcula o total de acertos do aluno, que vai ser 40 menos 10. O aluno acertou 30 questões. E com isso a gente chega à nossa resposta, que é a letra A.
Eu espero que você tenha gostado das questões elaboradas e resolvidas aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.